Sejam bem-vindos a bordo do Boeing 747-400. Pedimos a sua atenção para a demonstração do nosso equipamento de emergência. Os cintos deverão estar afivelados sempre que o sinal estiver aceso ou enquanto permanecerem sentados. Recomendamos a leitura das instruções de segurança que se encontram à frente de seus assentos. Observem os avisos luminosos de apertar cintos. Mantenham os encostos das poltronas na posição vertical de suas mesas. Você já teve algum voo cancelado? Já tive voos cancelados sem grandes informações, chegar no aeroporto e não saber que o voo tinha sido cancelado. Alguns a gente teve que ir para as medidas judiciais. Uma vez foi cancelado o meu voo, veio na fatura do meu cartão, eu não consegui embarcar. E qual foi o sentimento quando você teve seu voo cancelado? É uma coisa bem constrangedora, né? Você se sente lesado e muitas vezes não tem a quem recorrer para reclamar. Tem que entrar na justiça, porque até hoje a gente já procurou a empresa, mas a empresa até hoje não se manifestou quanto ao pagamento dos nossos bilhetes de passagem. Essa decisão do STJ não só colocou um ponto final na discussão, como fez com que estabelecesse o nosso direito de ir e vir aqui na nossa região de Cruzeiro do Sul e também essa nossa dignidade de se sentir brasileiro. Oi, doutor Efraim, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu estou aqui no aeroporto justamente para conversar com algumas pessoas sobre a questão dos cancelamentos de viagem, se teve, se não teve problema. Ouvi algumas histórias, mas nada se compara ao que acontece aí, não é, doutor Efraim? Isso mesmo. Aqui, como nós estamos numa cidade muito isolada, em fronteira aqui com o Peru, então nós temos somente o meio de transporte para a capital, que seria por aeronave ou então pela estrada, mas a estrada é aquela situação precária. Você é advogado, certo? Isso, sou advogado. Estou atuando em Cruzeiro do Sul há mais de 5 anos. E assim, como eu vim de Rio Branco, eu ainda deixei processos em andamento na capital. E com a pandemia nós começamos a fazer tudo virtualmente, mas o senhor já chegou a ter algum problema antes da pandemia com relação a cancelamentos? Sim, tive bastante problemas, porque quando eu vim de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, eu estava advogando sozinho. Então eu não tinha sócio, né, nas minhas causas. E com isso eu tinha que estar presente nas audiências, né? E houve casos realmente de cancelamento que eu não pude comparecer, tive que explicar no processo a motivação, juntar documento dizendo, lá está a declaração da empresa, dizendo que houve cancelamento para poder pedir para aquela audiência ser redesignada futuramente. E tem algum caso marcante que o senhor acompanhou de alguém com problema por conta de cancelamento, que teve algum contratempo? Foi de uma cliente que não era do Acre, mas residia aqui em Cruzeiro do Sul. E a filha dela tinha que fazer um tratamento de saúde. E com isso, tinha muitos percalços para ela poder ir em outro estado, conseguir fazer seu tratamento e conseguir retornar. Então, muitas vezes, ela brigava muito para conseguir uma data de atendimento. E quando ela conseguia essa data, comprava as passagens, cancelava o voo. E com isso, ela não conseguia comparecer e teria que criar uma nova situação para tentar remarcar para uma data futura, né, para poder ser atendida. Então, isso aí aconteceu várias vezes, porque ela tinha que ir com bastante frequência em outro estado fazer tratamento de saúde. Então, isso aí marcou bastante essa causa. E qual é o sentimento? O sentimento é de abandono, porque só tem uma empresa aérea aqui para a cidade de Cruzeiro do Sul. Com isso, ela desmarca os seus voos, não avisa os clientes, não avisa os consumidores. Quando avisa, a pessoa já está no aeroporto
toda programada, toda feliz que vai poder viajar. E com isso a gente se sente frustrado, além da frustração em ser encaixado no segundo dia, até no terceiro dia, para poder continuar sua viagem ou iniciar sua viagem. Uma população de quase 90 mil habitantes ilhada. Essa é a realidade de quem mora em Cruzeiro do Sul, município localizado no Acre, na divisa com o Peru. Na época de chuvas, os igarapés da região transbordam, o que causa a interdição da estrada que liga a cidade a Rio Branco, capital do Acre. Mas este não é o único e principal problema. Há uns anos atrás, a única companhia aérea que atende a região operava com poucos voos na semana. E os cancelamentos? Recorrentes. Viagens, produtos, momentos perdidos. O Poder Judiciário foi o último recurso para tentar solucionar essa situação. E quem vai contar como esse caso chegou aqui no Superior Tribunal de Justiça é o promotor de Justiça de Cruzeiro do Sul, Iverson Bueno. Seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço o convite, é uma honra para a minha pessoa aqui, representando o Ministério Público do Estado do Acre, nesse programa tão bem comentado, que é o último recurso. Doutor Iverson, para começarmos a nossa conversa, o que motivou o Ministério Público a entrar com uma ação civil pública foram os constantes cancelamentos. Mas os cidadãos de Cruzeiro do Sul que procuraram o Ministério Público ou foi uma iniciativa do próprio órgão? Nós tínhamos uma transportadora aqui aérea, né, que é a aviação aérea Gol, mas não tinha um serviço regular. Então, era constante a reclamação, porque era uma rota de Manaus, capital, né, do Amazonas, e para a capital de Rondônia, Porto Velho, capital do Acre, Rio Branco, e terminava o ponto final em Cruzeiro do Sul, e aí ele retornava para Manaus, né? Essa era a rota. Qual que era o problema? Constantemente a empresa, ela cancelava os voos e fazia com que essas aeronaves fossem deslocadas, alocadas para regiões que tinham mais rentabilidade. A situação pontual de Cruzeiro do Sul, da rota de Cruzeiro do Sul, aliado aos reclamos da população, fez com que o Ministério Público ingressasse com ação civil pública, não só de ofício, como foi na época, mas em razão desses reclamos da mídia, né, de toda essa população que gira em torno de 120 mil habitantes, considerando as populações vizinhas. E em razão especificamente da pandemia, foi quando efetivamente a Gol parou de operar na nossa cidade. Ela literalmente parou. Então, não é nem mais cancelamento de voos pontuais, ela cancelou a rota, literalmente. Então, nós estávamos numa situação delicada, vivendo altos problemas aqui de saúde, o isolamento, alimentação, muitas questões envolvendo o transporte desses medicamentos eram feitos pela via aérea, e isso fazia com que os medicamentos chegavam já aqui estragados na nossa cidade. E nesse período de 2009, que foi quando o Ministério Público entrou com a ação civil pública, qual era a justificativa para os cancelamentos? O que a companhia aérea falava para cancelar esses voos? Porque ela tem que dar uma justificativa para a ANAC, né? Então, a justificativa dela era o seguinte: quando você fazia uma consulta para a compra de passagens aéreas, a resposta automática era que não havia voos disponíveis naquela data. Conforme informações coletadas com funcionários da Gol, é que não havia procura suficiente para ter a razoabilidade da aeronave seguir de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Mas, na verdade, nós sabemos que isso era uma mentira, porque você fazia consultas há 30 dias antes da data dos voos. Ou seja, como que uma empresa vai presumir de que há 30 dias, né, antes da data do evento, não vão ter passageiros? Então, ela fazia, né, uma espécie de
defesa que era insustentável, até porque ela não tem bola de cristal. E geralmente aqui as nossas passagens aéreas de Cruzeiro do Sul ao Rio Branco não é para turismo, geralmente é para fins particulares, comerciais, ou alguma questão de saúde, sempre é assim. Então, é óbvio que as pessoas procuram nas últimas 2 semanas e compram as passagens, já que é o único meio de sair daqui. E vocês também sofrem com a questão das enchentes? Isso também prejudica a locomoção por terra? A gente sofre muito com a questão dessa situação do ir e vir, porque a malha aérea é o que sustenta alguns serviços diferenciados na nossa região. Com a nossa capital, ou você tem ligação aérea, ou você tem ligação terrestre. Em alguns momentos do período chuvoso, que a gente chama de inverno amazônico, dependendo das chuvas, as alagações, ou seja, os igarapés, eles transbordam, eles passam por cima da estrada. E a interrupção de tráfego por terra, ou seja, transbordou, a estrada para. Não transporta combustível, não transporta alimento, não transporta nada, porque a água está passando por cima do asfalto, automaticamente a estrada ela é interditada. Então, para você que trabalha com insumos, deve ser bem complicada essa logística. Você imagina, vou te dar um exemplo. A gente, por exemplo, alguns materiais que a gente utiliza para HIV, para algumas doenças infecto-contagiosas, a gente importa de Israel. Então, alguns insumos, os melhores do mundo são os israelenses. E a gente utiliza alguns desses insumos aqui. A gente fez uma importação, né? Chegou em São Paulo, chegou bem, os laboratórios de São Paulo receberam bem, e depois essa carga tinha que vir. Houve um problema, eu acho que na época, houve uns cancelamentos seguidos, eu não lembro qual realmente foi o motivo, mas houve uns cancelamentos seguidos, e esse isopor, ele tinha quase 90 mil de insumos dentro desse isopor, ele tinha um gelo seco de transporte que aguentava 5 dias, e esse isopor ficou 7 dias parado em Brasília. Então, ou seja, quando ele chegou aqui, quando ele foi me entregue aqui, tudo que tinha nesse isopor automaticamente pereceu, estragou. É impraticável, é impensável você subsistir, você fazer investimentos. Nós temos hoje quase 50 funcionários, nós estamos na evolução de um hospital, na parte de imagem. É impossível você imaginar investimentos no Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, no Vale do Juruá, sem uma ligação aérea. Como é que eu trago um engenheiro para calibrar um equipamento meu aqui? Como é que eu trago um engenheiro para ver a ressonância magnética? Como é que eu tiro por exemplo, a nossa engenharia, alguns equipamentos nossos são franceses. A minha base de engenharia, de assistência, é em Brasília. Como é que eu tiro um engenheiro de Brasília para vir fazer uma avaliação preventiva ou corretiva no equipamento nosso sem ter ligação aérea? Não vai. Não tem como funcionar. Entende? Você não tem como dar manutenção no raio-x, você não tem como dar manutenção numa tomografia, você não tem como dar manutenção na saúde, entende? Então, assim, o temor das pessoas é realmente o direito de ir e vir, que a gente vai ser cerceado do direito de ir e vir, a gente vai ser cerceado do direito de continuar investindo, continuar depositando tempo, dinheiro, saúde nessa região, né? E a situação de você se sentir parte do resto do país. Eu consigo subir no avião aqui, consigo descer em São Paulo, consigo fazer um curso, consigo voltar. Consigo ir em Brasília fazer um congresso, consigo voltar. Entende? É impensável você demorar um dia para chegar na capital e depois mais um dia viajando de avião, ou seja, você demora 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Não cabe isso. No século XXI que nós estamos hoje, não cabe isso. E de quanto foi o prejuízo? Eu acredito que a gente chegue a um valor próximo de uns 200 mil lá. Nossa. Eu sou acriano, né? Minha formação toda é em São Paulo, mas eu só estou em Cruzeiro do Sul porque eu sei que eu consigo sair daqui. Eu consigo trazer os meus equipamentos, os meus insumos para cá. A partir do momento que eu entender que eu não consigo mais ir e vir, todo o investimento de uma vida, 50 funcionários, hospital e tudo mais, perde sentido de ser. Você concorda comigo?
E quanto tempo dura esse período de cheia? Só para a gente ficar a par do tamanho do problema que vocês têm aí, né, em determinadas épocas do ano. Essa mudança climática, ela está mudando todo ano. Muda o leito do rio, muda o início da chuva, muda o término da chuva. Mas é muito interessante esse poder que a floresta tem, que só tem dimensão quem vive aqui. Mas nossa chuva, né, o nosso inverno, que é a chuva, começa em torno de setembro. Final de setembro, início de outubro, começam as chuvas, mas elas se intensificam muito mais de dezembro, janeiro. E aí nós tivemos a maior alagação de toda a história do Acre, né, há 2 anos atrás, que deixaram mais de 10 cidades inteiramente alagadas. E depois de maio, junho, vem a seca total. A água ela praticamente se esgota, que os rios ficam secos, e até setembro, de novo, é o período do nosso verão e é o período das grandes queimadas da nossa floresta. Então, nós temos 2 problemas gigantescos, né, na floresta amazônica, aqui no Acre: alagação, queimadas, seca, e nós temos que conviver com tantos e tantas famílias ribeirinhas que moram na beira do rio, dependem do rio para sobrevivência, e nós temos que, então, fazer essa, não só conscientização do meio ambiente, mas, por outro lado, um assistencialismo para essas famílias que são muito carentes. E também por conta do estado, vamos dizer assim, não tão bom da estrada, né, que é a única estrada que liga até a capital do Acre, um percurso que deveria durar algumas horas, ele acaba durando muito mais tempo, exatamente por essa falta de condições na estrada. Nos contextualize de como é que está essa estrada hoje e quanto tempo que leva essa viagem de Cruzeiro do Sul até a capital do Acre por meio terrestre. Então, eu cheguei em Cruzeiro do Sul em 2009 e a primeira vez que eu vim para cá já vim pela estrada de caminhonete e eu levei em torno de 8 a 9 horas. Hoje, 2022, que nós temos já metade dela asfaltada, e a gente pode dizer que ela está toda asfaltada, só que ela é toda defeituosa, ela é cheia de buraco. Toda semana tem um acidente, tem um capotamento, assim, são situações horríveis, com mortes de indígenas que ficam dormindo na beira da estrada. Toda semana tem isso. Hoje, a gente leva de 15 horas. Olha que ela está quase toda asfaltada. Então, os ônibus, as carretas que têm que trazer alimentação, material de construção, e os carros particulares, dificilmente você faz uma estrada, uma viagem dessa de um carro pequeno, sem acabar com o seu carro. E quais foram os argumentos utilizados na ação civil pública e também qual o resultado em primeira instância? Bom, os argumentos utilizados foram basicamente essa questão da defesa do consumidor, de prestar um serviço adequado, contínuo, que, embora você tenha a concessão, foi um dos argumentos que eu também bati muito em relação posteriormente à execução dessa sentença, de que quando você tem a concessão, você tem a obrigação de prestar o serviço, e não prestar o serviço, você tem que prestar o serviço de qualidade. Nós tivemos muita felicidade de receber a sentença de procedência, de obrigação de não fazer, ou seja, de não cancelar voos. Sim. Em segunda instância, a decisão também foi no sentido de coibir a empresa a prosseguir com os cancelamentos, correto? Sim. Depois que foi deferida a tutela antecipada, a Gol recorreu, inclusive apelou da sentença de primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre reconheceu a procedência da ação, manteve a sentença na obrigação de não fazer, e os argumentos utilizados foram exatamente no mesmo sentido: a prestação de serviço de qualidade, a cidade é isolada,
a empresa Gol deve sim manter esses voos e não pode cancelar por qualquer razão. Tem que justificar os motivos pelos quais está cancelando. E por conta disso, a empresa aérea recorreu ao STJ. Que argumentos foram apresentados por ela? Então, em relação ao recurso especial, a Gol vinha protelando de todas as formas, seja com embargos, agravo de instrumento, depois o recurso especial. Ela utilizou basicamente de 3 argumentos: falta de interesse de agir, o segundo foi a incompetência da Justiça Estadual, em razão de que a empresa Gol entendia que a ANAC deveria figurar no polo passivo da demanda, e o terceiro, violação ao princípio da separação de poderes e com um argumento posterior do que eu já mencionei aqui da impossibilidade do Poder Judiciário deferir uma medida de cunho ad aeternum. Eri, o e-mail com o material da ANAC chegou. Os cancelamentos podem acontecer por conta de uma reprogramação da malha da empresa aérea, eles podem acontecer de maneira antecipada, ou eles podem acontecer ali no ato da operação mesmo, né, por razões operacionais. Por exemplo, o passageiro está lá no aeroporto, tem algum problema que impede a aeronave de sair, algum problema técnico, pode ter algum motivo, alguma razão climática, diversas causas que podem acontecer durante a operação, por isso seria um cancelamento operacional. A empresa tem que justificar para o consumidor, para o passageiro, e inclusive o passageiro pode pedir que essa justificativa seja passada para ele por escrito. A ANAC acompanha os cancelamentos, monitora e publica mensalmente esses cancelamentos, justamente com o objetivo de passar para os passageiros, né, para os consumidores, a informação de como que esses cancelamentos estão acontecendo, ajudando assim, municiando o consumidor de informações que vão ajudá-lo quando ele for comprar ali a passagem aérea. A empresa tem que comunicar o passageiro com uma antecedência mínima de 72 horas, tá? Via de regra, a empresa pode alterar o voo em até 30 minutos, se for um voo nacional, ou em até 1 hora, se for um voo internacional, sem qualquer repercussão, tá? Caso a alteração não atenda essa antecedência mínima de 72 horas, ou caso seja maior do que 30 minutos para voos nacionais, maior do que 1 hora para voos internacionais, aí a empresa tem que cumprir as suas obrigações a critério do consumidor, né? O consumidor tem direito de pedir o reembolso da passagem que ele pagou, uma remarcação da passagem sem custo, tem direito a ser transportado por uma outra modalidade que não seja o transporte aéreo, além dos direitos da Resolução 400, caso ele tenha ido ali para o aeroporto, né? Então, direito à assistência material, caso o atraso do voo passe de 1 hora, ele tem direito à comunicação, né, bancada pela empresa. Se o atraso for superior a 2 horas, ele tem direito à alimentação. E se for superior a 4 horas, tem direito a ser acomodado em um hotel. Então vamos lá. O que o PROCON ele pode fazer com relação a esses cancelamentos de voo junto às empresas? Em relação especificamente às reclamações que são apresentadas pelos consumidores, o Instituto ele formaliza um procedimento administrativo por meio do nosso sistema, que é o Proconsumidor, que é gerenciado, né, para toda essa parte de reclamação, de defesa do consumidor. Nós fazemos 3 tipos de tratativa em geral, que são tratativas por telefone, por carta ou por audiências. Nós temos um termo de cooperação que foi firmado com o Tribunal de Justiça do Estado do Acre,
onde realizamos audiências de conciliação. E por meio destes mecanismos, nós atendemos os consumidores, temos sempre sido atendidos pelas companhias, obtido resposta por eles, em geral feito acordos, e quando não há acordo, há a possibilidade de ser encaminhado aquela demanda do consumidor que não foi resolvida administrativamente no âmbito do órgão ao judiciário, a fim de que se torne uma reclamatória judicial. Além das multas, quais outras sanções podem ser aplicadas? A empresa ela pode ter suspensão de suas atividades, ela pode, ou interrupção, né? Ela pode ser impelida a ter que devolver ou prestar algum outro serviço direto. Existe um rol de medidas administrativas que são previstas na legislação. Depende muito do caso concreto. Se por acaso acontecer um cancelamento de voo, o que essa pessoa tem que fazer? Nós orientamos que primeiro tente registrar uma reclamação junto à companhia. Caso ele não consiga obter sucesso, ele nos procure por meio dos nossos canais de atendimento. Vou deixar aqui o nosso contato, o Disque Denúncia, pelo telefone 151. Tem a plataforma consumidor.gov.br, que é um canal específico também para o registro de reclamações. E saiba que nós estaremos sempre à disposição para atendê-lo. Todos os nossos atendentes, eles realizam essa tratativa, fazem contato com as companhias e é dado um prazo em até 30 dias para que aquela demanda seja solucionada, né? Haja um retorno por parte do fornecedor com uma pronta, né, resposta, mas orientamos sempre que tentem, em primeiro lugar, fazer esse contato com a empresa e, em caso negativo, nos procure que nós estaremos dando uma solução àquela demanda. Oi, Eugênia. Tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Tudo certo, tudo certo. Então vamos conversar, né? Eu tô aqui no aeroporto, ouvi algumas histórias sobre cancelamento, algumas pessoas conversaram comigo, mas nada se compara ao que acontece em Cruzeiro do Sul, não é? É verdade, Cruzeiro do Sul é um caso à parte. Eu acho que Cruzeiro do Sul, assim, porque é muito, não é tipo uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, acontece sempre. Minha filha fazia um tratamento aqui no Mato Grosso do Sul de hormônio de crescimento e foi muito difícil para eu encontrar um profissional da área no Acre. Eu não encontrei nenhum endócrino pediátrico lá para que pudesse acompanhar minha filha. Então nós acabamos mudando em 2017 para lá, eu fui com as crianças, mas eu trazia ela a cada 3 meses aqui no Mato Grosso do Sul para que a médica a examinasse, olhasse os exames e me desse a receita para pegar a medicação no SUS. E você passou por algum perrengue com a sua filha por conta dos cancelamentos? Sim, eu tive vários cancelamentos, mas um que assim marcou bastante foi um que ela tinha consulta aqui no Mato Grosso do Sul. Aí fomos para o aeroporto, lá o voo foi cancelado. Perdi a conexão que teria durante a semana de Brasília para Campo Grande. Então, como eu chegaria na quinta em Campo Grande, 2 horas da tarde, eu fui chegar no sábado, 8 da noite. E ainda perderam a minha bagagem. E aí a gente acabou não indo no médico, ela ficou sem as receitas, sem a consulta daquele trimestre, né? E o que você fez? Ela ficou sem tomar o medicamento? Ficou, porque para você pegar a medicação, você precisa da receita, né? Aí, como a gente não tinha receita na época, aí ela ficou esses 2 meses aí sem a medicação. E você tem conhecimento de outros casos que aconteceram por conta de cancelamento?
Já vi pessoas também no aeroporto esperando o corpo do parente que estava chegando e o avião não veio, sabe? Tudo pronto, uma família chorando, um velório organizado e o corpo não chegava, ficava do outro dia porque o voo era cancelado. Já vi gente que o familiar morreu e ele comprou o voo para ir para o velório e não conseguiu sair de CZS, sabe? Então, assim, é um momento de dor da pessoa, ela quer ir para aquele último para Deus e não consegue, então é sofrido. Você não tem outra forma de sair de lá. A estrada é horrível. Foi uma decisão inédita, né, que o Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação de obrigação de não fazer. Qual o significado desta decisão? O ministro Humberto Martins, relator do caso, com uma excelente maestria da forma da condução do seu voto, determinou, né, no seu entendimento, que as empresas aéreas, elas além de ser um serviço essencial, né, ainda mais na nossa região tão isolada, isso foi muito interessante o que o ministro Humberto destacou, deve ser prestado de forma contínua, né? E essa questão de ser algo inédito, não só o fato de ser de Cruzeiro do Sul, de ser do estado do Acre, um estado que briga, né, sempre sobre essa questão aérea, não é só Cruzeiro do Sul, é a capital Rio Branco também, sofre muito com isso. Nós temos poucos voos para cá. E achei muito interessante, na ementa do seu voto, o ministro diz, abre aspas, difícil imaginar atualmente serviço mais essencial do que o transporte aéreo, sobretudo em regiões remotas do Brasil. Esse, sem sombra de dúvida, é uma das frases que mais me chamou a atenção, desde quando eu li pela primeira vez o acordo, para reconhecer, assim, que bom, há pessoas sensíveis, principalmente no judiciário, que tem uma visão muito mais ampla do que é ser apenas magistrado, porque entende qual é a característica de cada povo, de cada localidade. Entender a realidade do Acre, seja pela sua floresta, pelas suas questões climáticas, que muitas vezes as pessoas não entendem que do Sudeste, as alagações e inundações lá é proveniente daqui, da nossa região, as pessoas não conseguem ligar uma coisa na outra, justamente porque entende que essa mudança climática ela é algo estanque. Esse lead case do STJ foi nada mais, nada menos para dizer, cumpra o Código de Defesa do Consumidor. Você não é obrigado, empresa aérea, a prestar um serviço para a cidade de Cruzeiro do Sul. Você não é obrigada. Então, por que pediu a concessão? Então, o ministro Humberto Martins foi muito inteligente ao dizer, o judiciário não está aqui querendo obrigar empresas, no caso a Gol, a exercitar ou a ser obrigado a ter uma prática ad eterno. Muito pelo contrário, o que nós estamos aqui é controlando essas atividades. Essa, sim, é uma obrigação do judiciário, controlar os abusos. Você, empresa, quis a concessão do transporte aéreo para Cruzeiro do Sul, ganhou da ANAC, agora presta o serviço. Eu até gostaria de pontuar uma questão, até para podermos compreender melhor quão importante foi essa decisão. Por quê? Porque a companhia ela é livre para operar a rota da forma que achar mais conveniente, né? E até cancelar voos por motivos fortuitos ou não. E a regulação coloca que nos casos que o cancelamento não envolva condições climáticas ou problemas na aeronave, vamos dizer assim, a companhia deve avisar com 72 horas de antecedência os passageiros. E aí, depois de todas essas questões, qual o impacto dessa decisão? Porque existem todos esses poréns, né? Mas a decisão está aí para falar que
Calma, não é tão aberto assim. Aí explique melhor para nós. O impacto dessa decisão fez com que a empresa recuasse e parasse de cancelar os voos. Então, o que aconteceu é que essa decisão do STJ colocou a Gol na linha, fez com que ela mantivesse os voos na nossa região e cancelamentos ocorreram, mas assim, foi muito esporádicos, ou foi por questão da natureza, como eu citei, da neblina, né? A névoa, que é impossível você pousar uma aeronave aqui. Então, assim, essa decisão do STJ não só colocou um ponto final na discussão, como fez com que restabelecesse o nosso direito de ir e vir e também essa nossa dignidade de sentir brasileiro. Então, essa decisão ela causou, sim, um impacto gigantesco na nossa cidadania aqui, acriana, para se sentir um pouco mais brasileiro também. E essa decisão do STJ foi em 2016 e justamente graças a ela pôde ser aplicado um termo de ajustamento de conduta junto à companhia. Mas vamos por partes. Explica para a gente primeiro o que aconteceu até a elaboração desse TAC. O que aconteceu foi que eu, como promotor de defesa do consumidor, vendo o problema da nossa população isolada, eu entrei com uma ação judicial nesse mesmo processo, não é uma nova ação, não é uma nova ação civil pública. Eu resgatei esse processo, que chegou até o STJ, eu tirei ele do arquivo e entrei com uma nova petição pedindo o seguinte: o Ministério Público vem, nesse momento, em razão de tudo o que está acontecendo, em razão dos cancelamentos do voo para Cruzeiro do Sul, eu ingressei com um pedido de cumprimento da sentença. E a Gol foi intimada e, pasmem, não cumpria. Não cumpria, tanto é que a multa chegou a 9 milhões de reais. Ao mesmo tempo, eu protocolei administrativamente no Ministério Público, né, um procedimento extrajudicial. Eu sou Sami Barbosa Lopes, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre. Por que, para solucionar essa questão, vocês não entraram com uma ação civil pública, mas com um termo em uma decisão já existente? Nós, justamente, já havia uma ação civil pública ajuizada anteriormente, em que a companhia aérea havia sido condenada a efetivamente prestar o serviço para o qual ela havia sido contratada pelos consumidores e vinha sistematicamente cancelando voos sem prévios avisos, muitas vezes em cima da hora dos voos, com as pessoas já no aeroporto, esperando por longo tempo, sem nenhuma informação, sem nenhum acolhimento. Então, mover uma outra ação civil pública, recomeçar do início, seria ainda mais contraprodutivo. A ação havia sido julgada lá e já havia ali uma multa muito elevada por conta dessa ação civil pública prévia, e foi justamente nesse ponto que o doutor Iverson convocou essa mediação, né, justamente para não executar a multa de muitos milhões de reais e puder trazer a companhia para prestar o serviço, porque para nós e para a população daqueles municípios, que são municípios isolados, são clareiras no meio da floresta amazônica, o que interessava não era condenar a companhia, não era que ela pagasse multas vultosas, era que ela prestasse um serviço que muitas vezes é a diferença entre a vida e a morte das pessoas. Então, o que foi firmado foi este serviço ser restabelecido? Tinha algum tópico que falasse que em casos fortuitos, enfim, esse serviço poderia ser descontinuado por conta disso? Tinha mais algum ponto destacado também nesse termo? Nós, em nenhum momento, sentamos à mesa munidos de intransigência. Havia
estabelecemos vários tópicos, né, condicionando a não execução da multa por nossa parte, em troca do restabelecimento da prestação de serviços, mas estabelecendo, se não me falha a memória, todas as vezes que a taxa de ocupação das aeronaves ficassem abaixo de 50%, não incidiria ali a penalidade, né? A companhia, mas mediante prévio aviso. A companhia teria a obrigação de, primeiro, demonstrar que isso estava acontecendo, ou por problemas meteorológicos. Eu lembro também que outro ponto era esse, além da taxa de ocupação média da aeronave, problemas meteorológicos. Aqui na Amazônia nós temos problemas meteorológicos, épocas de muitas chuvas muito intensas, teto baixo, né? Então, obviamente, nós não podíamos obrigar a companhia, até por questão de segurança, que ela pousasse lá quando condições meteorológicas não permitissem. De maneira geral, quais as consequências para a empresa caso desrespeite um termo como esse que foi firmado? Seria a execução da multa, a multa elevada lá, que já decorria de condenações judiciais, né? Como é que essa decisão do STJ auxilia não só os cidadãos de Cruzeiro do Sul, mas também a população brasileira? Auxilia enormemente. O Superior Tribunal de Justiça é autoproclamado o Tribunal da Cidadania, a Corte da Cidadania. Essa decisão, ela resgata a cidadania, ela concede cidadania a esse povo que vive aqui na Amazônia em situações de isolamento, mas que são brasileiros também, são contribuintes também, são eleitores também. E Cruzeiro do Sul é nós chamamos de município polo, município sede. Em torno dele existem vários outros municípios menores que não têm aeroportos. Tem pistas de pouso pequenas que permitem o pouso de monomotores, bimotores, mas não permitem o pouso de jatos comerciais. Então, essas pessoas de Mâncio Lima, de Marechal Thaumaturgo, de Rodrigues Alves, de Feijó, de Tarauacá e até de cidades no Amazonas, que a Amazônia é tão grande que existem cidades no estado do Amazonas que fica mais próximo para as pessoas irem para Cruzeiro do Sul do que irem para Manaus. Ministro, muito obrigada por mais uma vez conceder uma entrevista para o nosso programa. O prazer é todo meu, Samanta. Eu aqui agradeço pela oportunidade de mais uma vez poder levar ao conhecimento dos cidadãos brasileiros os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, em benefício da nossa população brasileira. Na verdade, Samanta, o colegiado levou em consideração que o transporte aéreo é um serviço essencial, um serviço que pressupõe continuidade, principalmente nas regiões remotas do Brasil, como é o caso de Cruzeiro do Sul, que é um serviço de total essencialidade. Na verdade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve, na verdade, dever de fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se forem essenciais, continuidade sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e também a reparar os danos causados com o descumprimento total ou mesmo parcial. Então, foi esse entendimento principal da segunda turma do STJ de que
os cancelamentos de voos por concessionárias sem a devida comprovação pela empresa de razões técnicas ou de segurança constitui, assim, prática abusiva, como o descumprimento do dever de informar o consumidor por escrito e também justificadamente quando esses cancelamentos vierem, na verdade, a ocorrer. Cabe sim ao judiciário, aí sim, determinar o cumprimento do contrato de concessão celebrado entre o poder concedente e a concessionária. Por isso que o poder judiciário é viável. E foi isso que as instâncias ordinárias estabeleceram: o cumprimento da obrigação de não cancelar voos para a localidade, exceto por razões intransponíveis e irrelevantes, sob pena de ofensa à regularidade da prestação do serviço público concedido a GO. Por fim, senhores ministros, pedindo venha e, ao mesmo tempo, perdão, senhores ministros, porque essa matéria é uma matéria nova a ser debatida. Estamos trazendo, no meu sentir, como uma primeira visão, para que sirva de base e de esteio, para que abusos ou outras afrontas não sejam trazidas contrárias ao entendimento e o bom respeito à cidadania. Ministro, apesar do recurso analisado envolver uma situação específica no município de Cruzeiro do Sul, o senhor destacou no julgamento que o entendimento da turma deve ser aplicado em todo o país. Então, foi uma decisão que veio trazer um amparo legal a todos os cidadãos que possam estar sujeitos a esses cancelamentos sem justificativa? Podemos, assim, afirmar que o papel do Superior Tribunal de Justiça é o de intérprete, de uniformizador da aplicação das leis federais. E essa decisão serve, na verdade, de precedentes para todas as companhias aéreas. Ao assumir os trajetos, as empresas assumem também a responsabilidade de prestar o serviço oferecido, tanto em rotas lucrativas como naquelas com poucos passageiros. A defesa chegou a alegar que apenas a ANAC poderia fazer algum tipo de regulação sobre o assunto, mas o Superior Tribunal de Justiça não fez nenhuma regulação, nem discutiu também regulação, analisando assim uma relação de consumo entre as duas partes, empresa e consumidor, e a frustração do consumidor em relação a algo que ele comprou e não foi entregue. O Código de Defesa do Consumidor não prejudica as normas do setor aéreo brasileiro, uma vez que é um diploma que permite, de forma exemplar, a aplicação conjunta de fontes para o equilíbrio das relações de consumo. O nosso Código de Defesa do Consumidor reflete exatamente o espírito de proteger o diferente, o mais fraco, o mais vulnerável, aquele que desconhece os meandros da oferta de produtos e serviços. E o Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, está aqui para zelar, está presente para defender o cumprimento dessas normas em favor da cidadania. E esse termo já encerrou o prazo, né, da companhia aérea que vocês ajustaram no termo. Agora, quais são os próximos passos? A nossa grande discussão aqui hoje é tentar trazer outras empresas aéreas para concorrer
outras empresas que tenham intenção. Nós temos informação, né, não oficial, mas de que a empresa vai fazer testes, está fazendo testes até outubro. E se não der rentabilidade, ela vai tirar o voo daqui. Então, nós temos duas situações. Primeiro, saber se o voo permanece de forma contínua ou não. Segundo passo é discutir o valor das tarifas. E terceiro é tentar trazer uma outra companhia para cá. E essa é uma articulação muito grande que tem que ser feita pelo Ministério Público, pelo governo do estado do Acre. E é muito complexo falar sobre a aviação, ainda mais num período de crise que estamos passando. Mas uma coisa eu lhe digo, nenhuma empresa tem saldo negativo como sempre pintam e bordam, porque se fosse assim, já teriam saído da nossa cidade e não saíram até hoje. É isso, muito obrigada por conversar conosco e por participar do nosso programa. Eu que agradeço, como membro do Ministério Público do Estado do Acre, estamos sempre aqui à disposição do Superior Tribunal de Justiça e, mais uma vez, nós somos gratos a esse lind case aqui do ministro Humberto Martins, que colocou aqui uma forma de esperança de que a gente ainda pode ter o nosso direito de ir e vir e pertencer ao Estado brasileiro, a essa mega nação que somos. Tem tudo programado já, aí você chega lá, acontece tudo diferente do que você tinha imaginado. Aí você volta para casa, desanimado, triste, revoltado com a empresa aérea, sabe? É triste. O transporte aéreo, ele é o sentimento que nós temos de ir e vir. O sentimento que a gente tem que nós somos brasileiros, que nós estamos longe, mas que a gente pertence ao país e que nessas condições, para a gente exercer a nossa cidadania, exercer o cuidado de saúde com a população, nós precisamos desse transporte aéreo. Esse link entre vocês que estão aí nos grandes centros e nós que estamos aqui na ponta da linha, né, sejamos ouvidos, sejamos respeitados como cidadão e como consumidores.